Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. O Presidente da República dirige cerimônia de abertura do 24º Conselho Coordenador do Ministério do Interior. Ministro do Interior quer uma polícia exemplar durante o processo eleitoral que se avizinha. Vice-comandante-geral da PRM quer dinamismo, proatividade e operatividade no combate ao crime. O Presidente da República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança dirigiu a cerimônia de abertura do 34º Conselho Coordenador do Ministério do Interior e o patenteamento de 10 oficiais comissários da Polícia da República de Moçambique, ato que teve lugar no distrito da Manhissa, província de Maputo. Anima-nos o processo em curso. Na ocasião, Filipe News destacou os feitos do Ministério do Interior nas diversas missões da garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas, com destaque para o combate ao terrorismo, Covid-19 e flexibilidade na emissão de documentos de identificação e viagens nos últimos 5 anos. É a última reunião do Conselho Coordenador do Ministério do Interior que Filipe News dirige na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. O presente Conselho Coordenador decorre num contexto em que está prestes a afindar o quinquênio 2020-2024. Bem assim, um ciclo de governação, o que deixa claro que é a nossa última prestação na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança em coordenador. Nós teremos oportunidades para ainda mais deixarmos a nossa mensagem de trabalho e de agradecimento. Tratou-se de um ciclo em que juntos caminhamos, repleto de desafios nas diversas esferas da vida social, econômica, política e securitária, que atingiu algumas esferas da sociedade, não tendo sido exceção a segurança interna. O 34º Conselho Coordenador decorre numa altura em que os moçambicanos preparam-se para eleger a figura que vai dirigir os destinos do país nos próximos 5 anos. Filipe News quer a sofisticação de métodos de investigação para fazer face a diferentes atos criminais que o país enfrenta. O país está a crescer. As cidades são enormes, os bairros cada dia nascem. E esses bairros têm que ser protegidos e guarnecidos. Há outra razão, o crime está-se a sofisticar. Nós precisamos de pessoas para fazer. Eles têm que correr atrás de crimes. Têm que reagir. Então, para tal, é preciso ter força para isso. Houve espaço para enaltecer alguns feitos dos quadros da instituição que zela pela garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas. Aproveitamos ainda o ensejo para felicitar a direção do Ministério do Interior e pelo Comando-Geral da Polícia pelos notáveis feitos que se têm registrado no que tange à manutenção da ordem e segurança públicas. Queremos igualmente enaltecer todas as mulheres, homens das Forças de Defesa e Segurança, em especial da Polícia da República de Moçambique, que com imensurável bravura e tenacidade estão empenhados na espinhosa, mas honrosa missão de manter os moçambicanos seguros de ameaças à tranquilidade. O comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança deixou recomendações para cada área do Ministério do Interior. A Polícia da República de Moçambique deve colaborar com os organismos públicos e privados, a sociedade civil e outros intervenientes e intensificar as ações de prevenção e de educação cívica vial, e isso que estávamos a falar agora, para reduzir cada vez mais os índices de sinistralidade rodoviária e as suas consequências na salvação pública. Destaca-se a reestruturação do Serviço Nacional como organismo paramilitar, tornando-o mais flexível, eficiente na prevenção e combate aos incêndios, socorro ou salvamento em caso de acidentes
e calamidades em resposta à mitigação de riscos decorrentes do desenvolvimento socioeconômico do país. Vamos nos equipar mais, vamos nos treinar mais, ser mais flexíveis, mas também vamos humanizar mais o nosso serviço público. Distintos oficiais, caros presentes, tendo em conta a responsabilidade e as atribuições relativas ao setor, há claramente desafios que não podem deixar de ser tidos em consideração pela classe, que resume as nossas carências, nomeadamente. O primeiro, o setor deve continuar a capacitar e qualificar os recursos humanos. Não percam tempo. Vamos avançar, capacitar em cada disciplina, mesmo bombeiros, é preciso capacitar, incluindo o próprio intervenção rápida, ter novas táticas, façam isso. Bem como a prosseguir com a reflexão sobre os melhores critérios de recrutamento e seleção de pessoal para as fileiras de polícias e sua formação em gestão. Falando aos novos generais da PRM, o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança destacou as principais virtudes que norteiam um bom comandante. São 10 oficiais e, ao longo da sua carreira policial, cumpriram com zelo, dedicação e profissionalismo, espírito patriótico e de missão as tarefas que lhes foram sendo atribuídas. A indicação destes oficiais para as novas funções que lhes esperam decorre igualmente da renovação e refrescamento, eu expliquei, de quadros, bem como, mais importante ainda, do rigor e dinamismo que tencionamos imprimir face às novas ameaças. O Ministério do Interior, nesta cerimônia, acrescenta valor à sua classe de oficialato, eleva a craveira, experiência e competências técnico-profissionais e operativas reconhecidas a todo o corpo policial. O Conselho Coordenador do Ministério do Interior decorreu de 17 a 18 de julho, sob o lema Ministério do Interior, avaliando o seu desempenho no quinquênio 2024, perspectivando estratégias de enfrentamento de desafios inerentes à segurança interna. A reunião de 2 dias debateu, dentre vários aspectos, as formas de erradicação de crime organizado, raptos e planos para a garantia da segurança do processo eleitoral que se avizinha. Aproximam-se as 5ª eleições gerais no nosso país, que exigem de nós, como setor responsável pela sua proteção e segurança, o devido preparo. O Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Polícia da República de Moçambique foram instruídos para unirem esforços e trabalhar em coordenação com outras forças parceiras e desenhar estratégias com vista a encontrar soluções para acabar com os crimes de rapto no país. Urge a necessidade de aprimorar-se o estudo deste fenómeno, tendo como base as valiosas contribuições decorrentes do debate deste ponto durante as sessões. Enquanto isso, há atividades imediatas que cada área deverá realizar, sendo destacar, entre outras, a necessidade de aprimorar os serviços de contra-inteligência com vista a eliminar do nosso meio indivíduos cuja ação não se compagina com os interesses da nossa nação. Cientes da complexidade para o enfrentamento deste fenómeno, insto a PRM e ao CERNIC a unirem-se às sinergias com vista ao combate deste mal, considerando as valências de cada uma das forças. Falava durante o encerramento do 34º Conselho Coordenador do Ministério do Interior. Ministro do Interior quer uma polícia exemplar na garantia da ordem e tranquilidade públicas durante o processo eleitoral que se avizinha. Pascoal Ronda, que falava na abertura do 27º Conselho Extraordinário da PRM na cidade de Maputo, disse que a polícia deve assegurar a estabilidade. As novas diretrizes operacionais foram instruídas pelo Ministro do Interior, Pascoal Ronda, face às novas tipologias do crime que tendem a causar impacto negativo na sociedade.
Falando na abertura do 27º Conselho da PRM, Pascoal Ronda instou um debate robusto que culmine com estratégias para a manutenção da ordem pública e o bem-estar do cidadão. Encorajo a realização deste Conselho, porque sabemos que resultados esperados serão aqui produzidos para melhores respostas. Os índices da criminalidade em geral, determinados tipos legais de crime que ocorrem, tais como a violência baseada no género, incesto, o rapto, terrorismo, burla, falsificação, o tráfico de seres humanos, de órgãos humanos, de parte do corpo humano e o consumo de drogas, continuam a preocupar pelo facto de causarem um grande impacto negativo, psicológico e uma percepção generalizada de insegurança na sociedade e nas famílias. Passados 6 meses, avaliarmos o grau do cumprimento das decisões decorrentes do último Conselho da Polícia da República de Moçambique, analisarmos e aprovarmos o plano dos pleitos eleitorais que seguem, que são as eleições gerais, eleições provinciais, eleições dos governadores e o ponto mais alto, eleições presidenciais. O Conselho da PRM acontece numa altura em que o país se prepara para a campanha eleitoral e o processo de votação de 9 de outubro. Por isso, Pascoal Ronda quer que o processo aconteça de forma ordeira. Somos chamados a refletir sobre as medidas mais adequadas para garantir que o processo eleitoral se avizinha, decorra num ambiente ordeiro e de perfeita normalidade em todas as suas fases e em todo o nosso território nacional. Nesta ótica, exorto aos membros deste Conselho Extraordinário para uma avaliação profunda do desempenho da PRM com vista à obtenção de um diagnóstico exaustivo da situação operativa que nos permita delinear respostas que se traduzam no incremento da dinâmica operativa institucional face aos atuais desafios. Ainda durante o encontro, o ministro do Interior destacou a necessidade de se combater a impunidade na corporação. Ronda defende que os polícias infratores devem ser punidos para manter a disciplina e rigor na instituição. Outro aspecto importante que devia ser objeto da vossa reflexão é o sentimento de impunidade no seio da nossa corporação. Em algumas províncias se sente que não há tanto que devia ser feito para corrigirmos, para punirmos os infratores. Tenho apreciado com alguma preocupação que quase que deixam para o comandante-geral essa parte, essa cruz. O titular da pasta do Interior fez igualmente a abertura da Assembleia Geral dos Serviços Sociais da PRM. O vice-comandante-geral da PRM quer ver a corporação dinâmica, proativa e operacional no combate a diversas tipologias criminais. Tsukana falava em Maputo na tomada de posse do comandante de ramo da Ordem e Segurança Públicas e diretor-geral da Logística e Finanças. Júlio Bonicella é o novo comandante de ramo da Ordem e Segurança Públicas. Ele, até há pouco tempo, estava no ramo da Polícia de Fronteira. É um quadro também da nossa alta confiança, que conhecemos, é amigo, ensinador, orientador, é um líder e espero que aqui no ramo onde se encontra hoje, para onde foi indicado para desempenhar novas funções, corresponda a isso e colabore com todos nós. O novo empossado substitui Paulo Chachini, que passou a situação de reserva em efetividade de serviço. Felicitar o comandante Bonicella pela sua nomeação para comandante do ramo da Polícia da Ordem e Segurança Pública, desejando-lhe muita sorte e pedir a todos vocês que façam aquilo que fizeram comigo. Apoiem-lhe, acarinhem-lhe e trabalhem com ele. Muito obrigado.
São essas palavras que vou me sentar a partir delas para dizer que eu conto com os colegas, como profissionais, como especialistas das várias áreas. Vocês conhecem mais do que ninguém o ramo da Polícia de Ordem e Segurança Pública. Vocês possuem várias experiências. Eu me comprometo a consolidar os trabalhos que vocês fizeram e junto vamos identificar os aspectos que julgarmos pertinentes para podermos melhorar, se for o caso. A cerimônia da tomada de posse foi dirigida pelo vice-comandante-geral da PRM, que enalteceu os feitos do comandante cessante em diferentes áreas da polícia. Todos conhecemos quem é o General Chachim, pela sua história nesta polícia, pela sua história, pelas funções que desempenhou ao longo deste tempo, aqui no país, fora do país, em diversos ramos, ou quase em todos os ramos da polícia. Sabemos que antes de estar aqui, já esteve na Polícia de Fronteiras, já esteve na investigação criminal, voltou para o ramo da Ordem e Segurança Pública e sempre companheiro, sempre amigo, sempre ensinador para aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Igualmente instou dinamismo ao novo dirigente. O ramo da Ordem é chamado ramo mãe, mas na verdade é o ramo mais complexo na polícia, porque é o ramo que atende a tudo. É como se fosse a polícia na sociedade. A polícia é chamada a responder a tudo. Tudo quanto está mal estruturado, ninguém sabe o que é, quem deve ir é a polícia, para permitir que os outros possam atuar aplicando a lei. Sem a polícia ir para lá, ninguém está em condições de aplicar lei nenhuma, porque o assunto ainda não está estruturado. Tsukane conferiu posse igualmente ao novo diretor-geral da Logística e Finanças do Comando-Geral da PRM, Miquissone Afonso. Conto convosco, caros colegas. Só vocês, juntos, unidos, compreensão desta, percepção deste, conhecimento deste e daquele, vamos atender os problemas da instituição. O novo titular substituiu Luciana, que dirigiu as finanças da polícia por mais de 3 anos. A diretora Luciana, acho que abraçou a direção de Logística e Finanças num momento muito difícil, num momento complicado, no início, no meio e até no fim. Graças à sua experiência, conseguiu trabalhar conosco até aqui. Tem uma experiência consolidada nesta área, pelo currículo que fez até aqui. A sensação que tenho no momento é de missão cumprida. Foram longos 3 anos e passaram. Com certeza, ao longo deste tempo, posso ter pisado algumas pessoas, também posso ter feito boas coisas. Para as mais coisas, eu peço desculpas a todos e dizer que conto convosco. Os novos impulsados tomam posse numa altura em que a polícia prepara-se para as eleições presidenciais que serão antecedidas pela campanha eleitoral. O vice-comandante-geral da PRM desafia ao novo comandante da província de Inhambane a aprimorar medidas para travar o tráfico de drogas. O desafio de Fernando Tsukane surge numa altura em que, em menos de 6 meses, a província apreendeu mais de 0,5 toneladas de drogas, com destaque para a metanfetamina. A província de Inhambane continua a registrar casos isolados de tráfico de drogas pesadas, com destaque para a zona costeira. E para travar o fenômeno que coloca Inhambane na rota de narcotráfico, o vice-comandante-geral da PRM, Fernando Tsukane, desafiou ao recém-impulsado a aprimorar medidas do seu combate. Sabemos todos do que acontece na costa. As situações de drogas, etc., que já foram registradas na costa, temos que aprimorar as medidas para o seu controle. Dentre outros, esses são desafios também do novo comandante. Na mesma parada, Tsukane mostrou-se preocupado com o elevado índice de acidentes de viação
que continuam a semear luto nas famílias moçambicanas. São 55 moçambicanos que provavelmente deixaram viúvas, órfãos e famílias amparadas. É obrigação do Comando Provincial intensificar medidas para o controle da rodovia para que não morram mais pessoas nas estradas, pelo menos neste troço de cerca de 500 km da província de Inhambane. Recordar que no primeiro semestre deste ano foi apreendido em Inhambane mais de meia tonelada de droga pesada, com destaque para metanfetamina, heroína e cocaína, cuja porta de entrada para a província é tido como via marítima. Foi reforçada a capacidade operativa da polícia para socorrer mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e uniões prematuras nos distritos afetados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. A ONU Mulher investiu 9 milhões de meticais em motorizadas, computadores, megafones, entre outros equipamentos de apoio psicossocial, incluindo a capacitação de agentes da PRM. O equipamento foi alocado à polícia. São 10 motorizadas novinhas em folha, 7 computadores e respectivas impressoras, material de escritório e megafones. É um reforço à capacidade institucional do Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência Doméstica nos distritos afetados pelo terrorismo. Onde o carro não entra, a moto entra, pode socorrer aquela criança, aquela união prematura em que a gente tem lá no bairro. É uma missão muito grande, que não tem dimensão neste momento de agradecer esse grande gesto das Nações Unidas e da própria ONU Mulheres que nos contemplou. Esperamos muito mais. Esperamos também as construções dos próprios gabinetes, como vão fazer casas para alguns regressados lá no distrito. Contamos também, contem com a polícia, e que a polícia que a República de Moçambique tem é esta a polícia que temos de trabalhar com. A ONU Mulher, uma entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, investiu 9 milhões de meticais. O equipamento foi alocado aos comandos distritais de Palma, Mocimboa da Praia, Nangade, Macomia, Moedumbe e Kisanga, mais o comando provincial da PRM em Pemba. Devido ao exacerbado risco de violência entre mulheres e raparigas, iremos contribuir para o fim da impunidade e o reforço de capacidade de resposta de 7 departamentos de atendimento à família e menores vítimas de violência através do seu apetrechamento. A cerimônia de entrega dos equipamentos teve lugar em Pemba durante o lançamento do projeto de recuperação socioeconômica e a resiliência da mulher e raparigas deslocadas no norte de Moçambique. Em Nampula, um cidadão encontra-se detido nas celas da PRM suspeito de ter assassinado seu próprio primo por motivos de ciúmes. O indiciado diz que o primo mantinha relações íntimas com sua esposa, com quem tem 2 filhos. Este é o instrumento que se acredita que tenha sido usado para consumar o crime que semeou luto no bairro de Natiquiri, arredores da cidade de Nampula. O suspeito diz que tirar a vida do primo foi o último recurso depois de fracassadas ações de resolução de forma amigável, o que passava pelo malogrado terminar a relação com a mulher alheia. Sempre saía de casa dele, era casado também. Sim, era casado. Aí ele poligameava esta senhora. Então aquela senhora sentiu-se, não é possível, vai lá, eu prefiro voltar para meu marido. Levei katana, quando saí fora, eu não tenho tempo, não posso mentir. Sim, só no pescoço. Sim, no pescoço. Quase. Foi ali mesmo. Não foi mais outra parte que eu estou a ver. Que foi perna, nem onde, porque todos nós estávamos de pé. Eu lhe pedi uma vez, ele caiu, quase lhe continuei. Dali, A Polícia da República lamenta o sucedido e pede mais uma vez às comunidades para evitarem fazer justiça com as próprias mãos. Das declarações que no dia da ocorrência a vítima teria se dirigido à residência do indiciado, onde começou uma briga
com o mesmo e este, no momento da briga, se dirigiu no interior da sua residência, tendo levado uma katana que desferiu golpes até a morte ao seu primo. E o mesmo, com remorso, teria se dirigido a um posto policial próximo. Sempre que tiverem uma briga, optem pelo diálogo. Caso não se resolva, aproximem as autoridades competentes para expor os seus problemas. Os casos de violência por ciúmes são recorrentes um pouco pelos 23 distritos de Nampula, mas as que chegam ao extremo de alguém tirar a vida a um suposto rival têm sido esporádicos. Detido em Nampula, um técnico de saúde iniciado no roubo de medicamentos e atos de corrupção. A detenção do indiciado foi graças aos trabalhos de investigação levados a cabo pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula. O fato foi tornado público pelo chefe de Departamento Técnico de Prevenção no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula, Aristides Maizana. Pouco tempo, digamos assim, uma semana atrás, teve um funcionário detido. Estava relacionado o caso com o desvio, não é, de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. Já está investigado? Portanto, o processo está em curso, de facto, portanto, submetemos ele para o primeiro interrogatório judicial. Face à situação, o Ministério Público diz estar no encalço de outros funcionários envolvidos em atos de corrupção e no roubo de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. E nós vamos investigar, de facto, o que terá acontecido para devido à responsabilização. Quantos funcionários? Neste primeiro momento temos um funcionário e o outro está em curso, então, de facto, de diligências, não é para localizá-lo. Para travar a situação, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula diz estar a sensibilizar os servidores públicos para não enveredarem por práticas ilícitas. Nós encorajamos fortemente os cidadãos que não se sintam intimidados, de tal forma que o gabinete tudo fará para proteger os denunciantes dentro do quadro legal instituído. Portanto, não se sintam, de facto, intimidados, denunciem todos os casos de corrupção de que tenham conhecimento, para o gabinete fazer o seu respectivo trabalho. Os setores da educação, saúde e a Polícia da República de Moçambique são tidos como os que mais se envolvem em atos de corrupção na província de Nampula. Serviço de Investigação Criminal neutraliza um cidadão de nacionalidade nigeriana indiciado de falsificação de bilhete de identidade moçambicano. O indiciado diz que a esposa moçambicana foi quem facilitou o documento. De origem nigeriana, segundo explica, reside no solo pátrio há 13 anos. Entrou no solo pátrio como jogador a convite da União Desportiva de Songo. Depois foi a Lixinga em Niassa, Nacala, na província de Nampula, e finalmente mudou-se para Mocuba, na Zambésia, onde adquiriu este bilhete de identidade falso. Esse documento eu consegui com aquela minha mulher, a pai dele, vários expliquei que eu não quero bazar mais, não tem ninguém mais. O pai dele trabalha aqui? Não, é só de Machamba. Então vocês pagaram para ter este documento? Eu não paguei nenhum meticano. Eu não paguei. Eu não posso mentir o que eu não paguei. Eu não paguei ninguém. Mas o Serviço Nacional de Investigação Criminal já vinha seguindo os passos do jovem. Das investigações probatórias levadas a cabo junto da SPIC, para verificação da autenticidade desses documentos, aferiu-se que, na verdade, era um documento que passou por um artifício fraudulento, a priori ou a priori, mostra indícios bastante suficientes, razão pela qual ele está cá conosco. Segundo ele, abdicou-se do seu próprio nome e aventa-se também a possibilidade de ter usado nomes falsos, nome de terceiro, porque a idade que está no bilhete patente não lhe confere. Disse que tem 26 anos, nasceu em 1998. A altura também é de 1,60 m que está no bilhete, mas ele tem mais de 1,75 m. Segundo o Cernic, decorrem diligências com vista a desmantelar a rede de funcionários no setor de identificação civil, envolvido no esquema de falsificação de bilhetes de identidade a outros cidadãos de origem estrangeira. E assim termina mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada. Nós voltamos assim que a oportunidade chamar.